Então, boa noite a todos que nos acompanham. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar sobre a doutrina espírita, falar sobre a prática da verdadeira caridade. Meu nome é Walter Lima, sou da Associação Cultural Espírita da cidade de Lajeado Grande, e aqui do Rio Grande do Sul. E é com muita alegria que aceitamos esse convite de estarmos aqui hoje revivendo esses ensinamentos de Jesus, para que possamos colocá-los em prática na nossa vivência diária, no nosso dia a dia. Agradecendo a Adriana, Flávia, Danúbia, pela oportunidade. Vamos começar então com uma leitura do livro Pela Graça Infinita de Deus. É do espírito Baltazar e é pelo médium altivo caríssimo Panfiro. E o título que nos traz é Projeto de Paz. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. No trabalho de sustentação da humanidade, todos nós somos cooperadores uns dos outros. Elevando nosso pensamento, ajudaremos a instalar o equilíbrio e a luz aonde estivermos. Estendendo nossas mãos, doando um pedaço de pão, tirando a fome de muitos que sofrem o pesadelo da falta da alimentação. Silenciando ante a palavra ofensiva, estabeleceremos a paz, mostrando a superioridade moral que temos. Conquistando a alegria, distribuiremos também serenidade quando passarmos. Falando somente o bem, faremos com que nossos corações e aqueles que estão em nossa volta se elevem, permanecendo constantemente no caminho da bondade e no caminho da elevação. Esses são alguns dos muitos pontos que, se praticados pelo homem, o tornam elevado, superior, parte do projeto de paz que existe para o Brasil, desenvolvido pelo Cristo. Se é verdade que muitas vezes o país atravessa situações difíceis e atravessa momentos de decisão, cabe a cada um de nós, espíritas, convictos de que o caminho é o da paz, estabelecer aonde estivermos a tranquilidade, o equilíbrio, o trabalho, a fé e a determinação. Espírita que sabe o que deseja para a sua própria vida, para daqueles que estão próximos e para aqueles com quem convive, estabelece como meta o bem constante e não se deixa atrair em momento algum. Isto é, jamais deixa de praticar pelo menos esses 5 valores que acabamos de falar: a tranquilidade, o equilíbrio, o trabalho, a fé e a determinação. E se, por falta de qualquer do coração, nosso espírito se deixar envolver pela inércia, pela maledicência, pelo desamor, pelo desequilíbrio, de imediato voltará a sua vontade para os objetivos de elevação e recomeçará toda a sua trajetória de paz, para que haja energias positivas novamente em seu íntimo. É assim que trabalhamos pelo futuro da nossa humanidade, do nosso país, da nossa cidade, da nossa casa espírita e do nosso lar. Que Deus e Jesus nos abençoe, sustentando-nos para o ânimo, agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então, hoje, quando nos fala, trouxemos como título a prática da verdadeira caridade, que a doutrina espírita vem nos trazer, fora da caridade não há salvação, e a caridade é o amor, é esses ensinamentos vivenciados no nosso dia a dia, com aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que chegam até nós, muitas vezes necessitados de uma palavra, de um conforto, de um abraço, de um aperto de mão. Que sejamos nós, o Evangelho vivo, como diz Leopoldo Machado, que nós possamos ser
páginas vivas do Evangelho aonde nós estivermos. Como diz Madre Teresa de Calcutá, que as pessoas ao se afastarem de nós saiam um pouco melhores. Que as pessoas ao se afastarem de nós possam levar de nós um pouco mais da nossa fé, do nosso amor, da nossa paz e um pouco mais de esperança. Então, no livro Raios de Luz, Raio de Luz, pelo Espírito Antônio de Aquino, ele vem nos trazer sobre a prática da verdadeira caridade. E no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a questão 886, nos fala qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. É uma pergunta de Allan Kardec aos benfeitores da humanidade. E eles respondem: é benevolência para com todos, é indulgência com a imperfeição e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos. Para com todos, não só para aqueles que são da família, para os amigos, mas para com todos. Para que aqueles que estão errando, aqueles que estão passando necessidades, aqueles que estão em desequilíbrios, que possam receber de nós a benevolência, os atos, a compreensão, a caridade da compreensão, para que possamos entender o porquê a pessoa está passando aquela necessidade. Olhar nos olhos da pessoa e saber por que aquela lágrima está caindo, por que aquela dor, por que aquele desespero. É ser benevolente para com todos. Como diz Francisco Spinelli, nesse livro Pregando a Espiritualidade, ele diz: procurem ampliar a tua visão quando estiveres adiante de um pedinte. Procura ampliar a tua visão quando estiveres diante de um pedinte. Mergulha o teu olhar no espírito encarcerado daquela matéria e talvez possas compreendê-lo melhor em tuas possibilidades e limitações, porque naquela figura de homem necessitado no presente esconde-se normalmente um espírito endividado no passado e, portanto, necessitado da tua ajuda. Compreende, tenha visão sobre aquele que está estendendo a mão, porque nós não sabemos as suas aflições, o que ele está carregando, o esforço que ele está fazendo para se tornar uma pessoa melhor. Mas nós não sabemos o que ele traz no seu passado. Então, a caridade da compreensão, olhar no olho dessa pessoa e saber divulgar através do nosso exemplo, através de uma palavra, de um sorriso, a caridade, a benevolência e a indulgência. E o perdão das ofensas, aquilo que Jesus coroou a sua vinda, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes carregamos no coração aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, e muitas vezes a pessoa diz: só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo. Eu sofro, mas eu não vou perdoar. É o egoísmo nos machucando. É o ressentimento, nós carregando aquele ódio, aquele ressentimento, que muitas vezes está nos machucando, nos ferindo o coração como se fosse um espinho cravado no peito, e a gente não perdoa. E Jesus diz: perdoa. Tem uma história que nos diz de um pedinte que estava pedindo um pão, um pedaço de pão, e ele vai até a casa de um senhor, muito bem financeiramente. Ele bate na porta e pede: por favor, se o senhor tiver um pedaço de pão, há 2 dias que eu não me alimento, se o senhor tiver algo para que eu possa matar a minha fome que está me matando, se o senhor puder me ajudar, me amparar. E nesse momento ele diz: olha, eu não tenho pão, não tenho nada para te dar, infelizmente. Se quiser bater em outra porta, eu não posso te ajudar. Ele: moço,
por favor, nem que seja um pedaço de pão seco, que você não vá utilizar, não vá se alimentar. Eu estou com muita fome, estou há 2 dias. E nisso, a sua esposa, que estava chegando da sala, ouviu a conversa e diz: meu amor, nós acabamos de vir do mercado, você trouxe pão frescos, pães quentes, dê a ele. Não, mas ele está me pedindo pão seco, e pão seco nós não temos. E o moço diz: Senhor, pelo amor de Deus, me dê qualquer coisa. Ele disse: qualquer coisa? Sim, me dê qualquer coisa. E nesse momento, ele pegou um pedaço de pedra que ele tinha, né, uma pedra grande, e deu ao pedinte. E o pedinte olhou para ele e disse: um dia eu vou lhe devolver essa pedra. E ele foi embora. Passaram-se 20 anos. E era uma cidade do interior, uma cidade pequena. E nesse momento, né, esse pedinte ia passando pela rua e ele vê que alguém está sendo agredido. E é aquele homem que ele reconheceu, aquele que havia negado-lhe o pão. Porque ele faliu e as pessoas estavam lhe cobrando, né? As pessoas estavam revoltadas pedindo uma justificativa. E quando esse pedinte se aproximou, ele carregava uma sacolinha de couro, e nessa sacolinha de couro ele carregava aquela pedra que ele guardou por 20 anos. E quando ele viu o senhor caído no chão, ele pegou a pedra, sorriu para o senhor e disse: eu lhe falei que um dia eu ia lhe devolver essa pedra. Chegou o momento. E ele pegou a pedra, esticou a mão, e quando ele fez menção de jogar a pedra, né, por instinto, o senhor colocou a mão perante o rosto para uma defesa pessoal, mas o homem não conseguiu jogar a pedra. Olhou para a pedra e disse para o homem: há 20 anos eu guardo essa pedra, esperando por esse momento de devolvê-la. O senhor lembra aquele dia que eu pedi pão, o senhor me deu uma pedra? Eu estou há 20 anos e carregando essa pedra eu me desgastei, porque ela me trouxe muito incômodo. Aonde eu estou, eu carrego essa pedra. Tive desgaste, né? Tive dificuldade de caminhar. Estou com problemas no ombro por ter carregado essa pedra. Então, o que a doutrina espírita vem nos dizer é que quando nós não perdoamos, né, nós carregamos esse ressentimento, nós estamos nos machucando. Então, perdoa. Né? Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, caridade, benevolência para com todos, indulgência para aqueles que erram e perdão das ofensas. E no livro, então, Raio de Luz, por Antônio de Aquino, né, ele diz: irmãos meus, a caridade é flor, que quando bem tratada, viceja na alma das criaturas. A caridade é flor. Né? Não tem uma música que diz: sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser caridosas. A caridade é a flor. Né? Onde nós estivermos vivendo bem, vivenciando bem, fazendo bem, né? Distribuindo bem, né? Nós estamos trazendo o perfume da caridade. Onde nós estivermos abraçando, sorrindo, entendendo, compreendendo aquele que se aproxima de nós, compreendendo e enxergando aqueles, como diz Divaldo Pereira Franco, os invisíveis da sociedade, aqueles que muitas vezes não são vistos, né, que estão nas calçadas, passando necessidades. É a eles que Jesus diz: aqueles a quem alimentardes, a quem visitardes, a quem auxiliares, serás a mim que estarás auxiliando. Então a caridade é flor, que quando bem tratada, viceja, né, na alma das criaturas.
Mas não é tão simples assim como à primeira vista parece. E se torna necessário que os espíritos tenham em mente o sentido profundo e certo daquilo que se chama a verdadeira prática da caridade. Aquilo de fato seja a verdadeira prática da caridade. Porque é fácil, né, para uma criatura que dispõe de mesa farta dizer àquele que tem fome que é preciso resignar-se. Meu irmão, né, tenha resignação, você tem que passar por isso é vontade de Deus. Né? Essa é uma falsa caridade. A verdadeira caridade é nós podermos ajudar, auxiliar. Caritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, né, esses espíritos de luz que estão sempre caminhando ao nosso lado, eles nos dizem, auxilia, nós estamos sempre auxiliando. Nós ouvimos as vossas preces, conhecemos as vossas necessidades, as vossas aflições, as vossas angústias, e nós estamos aqui para ampará-los. E diariamente nós estamos ao lado de cada um de vocês. Muitas vezes vos carregando no colo, embora não nos percebam, mas nós estamos aí, nós estamos auxiliando, nós estamos trazendo Jesus ao coração de cada um, falando do amor do Cristo. E ela continua dizendo, fiz essa manhã a minha caminhada habitual. E com o coração dolorido venho dizer, quantas dores, quanto sofrimento, quantas lágrimas a secarem. E eu procuro secá-las todas, intuindo-lhe as próprias mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, coragem, Deus é por vós. Vós sois suas amadas, vós sois as suas eleitas, coragem. Deus é por nós. E eu podia perceber pelo seu rosto que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E por mais que as minhas palavras acerenassem o seu coração, não enchia o seu estômago. E eu dizia a elas, coragem, Deus é por vós. Deus os ama. E nisso, uma mãe que alimentava uma criança, dando-lhe do seu peito um alimento estéril, levanta a criança como a me dizer, como a me oferecer. E nesse momento, diz Caritas, eu me fiz pobre por eles. Por isso vou a todos os lugares, a todos os lares, falar que lá fora há muita dor. Há muito leito sem cobertor, há muito fogão sem uma lenha, há muita mesa sem um pedaço de pão. E eu não vos digo o que deveis fazer, porque se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, tiraria todo o mérito da vossa boa ação. Digo-vos apenas que o meu nome é caridade. Então, é fácil para uma criatura que dispõe de mesa farta dizer àquele que tem fome, é preciso resignar-se. Mas Caritas vai a todos os lugares dizendo a nós, nos intuindo, né, para que nós possamos assistir, auxiliar aquele que muitas vezes eleva o seu pensamento a Deus, pedindo para que tenha um benfeitor, para que possa lhe oferecer uma oportunidade, possa lhe dar um abraço. Né? Quantos abraços já salvaram vidas? Dr. Bezerra de Menezes, né, ao dar aquele abraço naquele pai estava angustiado, pensando no suicídio, diz, doutor, eu saí de casa, estava passando por aqui e ouvi uma voz dizendo, entra nessa casa. E eu continuei caminhando e a voz insistiu, entra nessa casa. Eu entrei e vi o senhor falando, porque eu saí de casa, perdi o emprego, meus filhos estão com febre, não tem medicação, não tem alimento. Estamos no desespero. E eu ouvir a sua palestra, senti Jesus perto. Jesus está aqui, porque eu saí de casa pensando no suicídio. E o Senhor vem e nos fala que não há morte, que a vida continua, que Deus é por nós, que Jesus caminha ao nosso lado. E Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, diz, o Senhor acredita, o Senhor confia em Maria de Nazaré,
Sim, eu confio em Maria de Nazaré. Então vou lhe dar um abraço em nome de Maria de Nazaré. E você chega em casa, abraça a sua família, abraça seu filho, abraça sua filha, abraça a sua esposa, coloque a água, faça uma prece, leia o Evangelho e pense em Jesus. Pense em Maria de Nazaré. Tome a água, façam a sua prece e durmam, porque não faltará auxílio. E na semana seguinte, Dr. Bezerra de Menezes fez a palestra, está descendo a escadaria e vê aquele homem, não mais com aquele semblante angustiado, mas com um sorriso no rosto, dizendo: doutor, eu vim aqui agradecer aquele abraço que o Senhor me deu em nome de Maria de Nazaré. Eu cheguei em casa, peguei a água, fizemos o Evangelho, as crianças com uma febre muito alta, mas permaneceram na mesa, fiz o Evangelho e abracei o meu filho, abracei a minha filha, abracei minha esposa esposa abraçou meu filho, abraçou minha filha, todos nós nos abraçamos em nome de Maria de Nazaré. Tomamos a água, e aquela água que nos alimentou, porque ao tomarmos a água, aquela fome passou. E no dia seguinte, fomos acordados com o barulho das crianças correndo pela casa. A febre havia cedido. Então, logo alguém bate a porta e eu vou ver, é um amigo me dando a oportunidade de um emprego. A caridade, daquele abraço que o Senhor me deu. Eu vim aqui agradecer aquele abraço. Então, muitas vezes nós somos o remédio na vida das pessoas. Quem de nós não pode dar um abraço, um sorriso, um aperto de mão? Quem de nós não pode mandar uma mensagem, dizer: força, continua, eu estou ao seu lado, Deus é por nós. Isso que os espíritos amigos nos fazem todos os dias, nos carregando no colo, nos intuindo, dizendo: persista, não esmoreça, tudo passa, como diz Maria de Nazaré, tudo passa, os momentos difíceis passam, tudo passa, a dor, o sofrimento. O que não passa é a mensagem de Jesus que diz que continua ao nosso lado, embora muitas vezes nós não percebemos. Jesus nos diz: muitas vezes estou vos carregando no colo, mas muitas vezes não percebeis a minha presença. Então, quando nós abraçamos alguém, quando nós auxiliamos alguém, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos diz: é a mim que estarás fazendo. Então, vamos para o outro texto. Essas criaturas que assim procedem, vestem-se de roupagens engenhosas e penso que, assim dizendo, distribui a caridade em nome de Deus. Então, não adianta eu dizer à pessoa: não, você tem que se resignar, eu tenho que fazer a minha parte. O que eu posso fazer para tornar o dia dessa pessoa melhor? O que eu posso fazer para tornar o dia das pessoas que convivem ao meu lado um dia melhor? Me colocando à disposição de Jesus: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a vossa vontade. Ou dizer daquela forma que Paulo de Tarso diz: que queres, Senhor, que eu faça? É levantando de manhã, já agradecendo, sabendo o que eu posso fazer para mudar o dia dessa pessoa que está ao meu lado. O que eu posso fazer para beneficiar essa pessoa. Tem uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, com Chico Xavier. Chico, que foi um grande exemplo para todos nós de humildade, de amor, e é um diálogo entre amigos, que tem o título O Paletó de Chico Xavier. E nos diz assim: Dr. Bezerra, vindo ao encontro do amigo, Chico aproximou-se e deu-lhe um afetuoso abraço e foi logo dizendo: como vai, Chico? Muito trabalho? Ah, sim, Dr. Bezerra, o trabalho é uma bênção. Espero continuar trabalhando. Então vamos, Chico. A reunião está prestes a começar e Jesus já está a caminho. E embargado pela emoção, permaneceram calado por alguns instantes. E Chico, na sua simplicidade, pondo-se de pé,
fitou aquele belo par de olhos azuis que mais pareciam 2 diamantes faiscando. Pronto a obedecer aquele convite, Chico ajeitou o paletó, passou as mãos no rosto, deixando transparecer a sua disciplina de verdadeiro apóstolo de Jesus. Dr. Bezerra de Menezes, observando os pormenores, não pôde deixar de fazer uma brincadeira para quebrar aquela emoção do momento. Chico, falou o Dr. Bezerra, deixa o paletó. Você não precisa mais dessas suas vestes. As suas vestes agora são outras, são resplandecentes. Chico, como que meio envergonhado, sorrindo, respondeu ao amigo com uma humildade que lhe é peculiar. Dr. Bezerra, se o senhor me permite, eu irei de paletó. Eu tenho receio que os participantes da reunião não me reconheçam. Ainda me sinto um cisco de paletó. Ele irá dar-me uma presença melhor diante dos amigos. O senhor não acha? Dr. Bezerra de Menezes, com os olhos molhados de lágrimas, pensava consigo mesmo em silêncio. Meu Deus, como pode um espírito da envergadura espiritual de Chico Xavier esconder tanta luz detrás de um paletó velho e amarrotado? E Chico, sentindo emoção e ouvindo os pensamentos do amigo, disse: ó, Dr. Bezerra, foi nesse paletó que eu aprendi a amar o meu próximo, a respeitar o sofrimento alheio. Quantos bilhetes de mães em lágrimas foram colocados no bolso do meu paletó? Pedidos de prece, rogativas de uma mensagem de consolo, pela perda de um ente querido. Bilhetes simples, mas eu não deixei de ler nenhum deles. E chorava beijando aqueles pedaços de papéis, sentindo-me um cisco. Era uma alegria muito grande levar as mãos aos bolsos e encontrar aqueles pedacinhos de papéis que nada mais eram do que bênçãos dos céus para o meu coração. Eu confesso ao senhor, Dr. Bezerra, que era um elixir revigorando o meu espírito. O senhor imagina que o meu paletó vivia perfumado de rosas que colocavam no meu bolso? Chegaram a dizer que o perfume era meu, mas na verdade eram deles, que me amavam muito. Portanto, se o senhor não se importar, eu estou pronto, mas irei de paletó. Nosso Senhor Jesus Cristo irá sentir o perfume dos irmãos que sofrem na terra. Ainda tenho alguns bilhetes no bolso. Colocá-los-ei à disposição de Jesus, o nosso Mestre. Eu ainda me considero um verme rastejante vestido de paletó. Nesse momento, o Dr. Bezerra de Menezes sorriu junto com Chico. Dr. Bezerra, falou Chico com alegria, agradeço a sua presença, a sua companhia, a paciência que sempre dispensou em minha caminhada pela terra. Eu sou-lhe muito grato. O senhor ajudou-me a concluir as tarefas com a doutrina espírita. Por isso eu nunca desisti de trabalhar. Muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. E naquele momento, o Dr. Bezerra de Menezes viu que estava realmente diante de um apóstolo do Mestre Jesus. Levou as mãos iluminadas ao ombro do amigo e, abraçando-o, saíram, deixando para trás 2 rastros de luz em direção ao infinito. Odilon Fernandes, foi narrado pelo espírito Odilon Fernandes, em Uberaba. Então, olha o exemplo que Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, que atendia a todos, subia o morro, falava sobre Jesus. Doutor, eu não tenho condições de comprar o remédio que o senhor me receitou. Eu não tenho condições. Ele tirou o anel da formatura e disse: filho, compra a tua medicação. Que bondade, que amor desse espírito como Dr. Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, que deixaram um rastro de luz para que nós pudéssemos seguir. É o verdadeiro sentido da palavra caridade, a prática da verdadeira caridade. E a caridade começa dentro de casa, com a família, com aqueles que convivem ao nosso lado,
com aqueles que encontramos no caminho, muitas vezes em desequilíbrio, mas que encontram em nós, ou que deverão encontrar em nós, né, a luz da doutrina espírita, que nos fala da compreensão, que possamos compreender o caminhar daquela pessoa, a atitude daquela pessoa diante de uma situação muito difícil. Hoje a doutrina espírita adentra as nossas vidas, nos trazendo todo esse conhecimento de que Jesus continua ao nosso lado, que os espíritos amigos bondosos continuam nos auxiliando e que nós possamos ser aquilo que nós pedimos na prece, um instrumento de paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde tiver ódio, que eu possa levar o amor. Onde tiver treva, que eu possa levar a luz. Onde tiver desespero, que eu possa levar a esperança. Que sejamos nós, esse instrumento de luz. Aonde estivermos, que possamos levar essa mensagem de Jesus, de conforto. É o verdadeiro sentido da palavra caridade, de amor, de compreensão, com todos aqueles que caminham ao nosso lado. Como diz Francisco Spinelli, basta que alguém te busque para entrar na tua história. Que seja sempre de uma forma positiva. Que eu possa sempre mostrar aquilo que nós estamos recebendo da doutrina. Jesus vem e nos traz a palavra amor. E a doutrina espírita vem e nos traz uma segunda palavra, que é a reencarnação. Leon Denis, juntamente com seu fiel amigo Gastão Luque, olhava para Gastão e observava as pessoas. E olhando as pessoas que vinham à casa espíritas alegres, ele dizia: veja, Gastão, veja o que a doutrina espírita faz com as pessoas. Como deixa as pessoas mais compreensivas, mais pacíficas, mais amorosas, mais alegres. Como diz Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco, quem conhece Jesus não pode jamais ser uma pessoa triste. Há momentos de dor, há momentos de separação, há momentos em que as lágrimas caem, mas sabemos que Jesus está sempre ao nosso lado. Que a vida continua, a doutrina espírita vem e nos traz uma segunda palavra, a reencarnação, dizendo que não há morte, que a vida continua além da vida, que a morte é a porta para a vida. E que esses amigos espirituais nos dão sempre a oportunidade de recomeçarmos. Errei, como diz Divaldo, errou, peça perdão. Se a pessoa não quiser te perdoar, segue em frente, porque agora o problema é da pessoa. Então é através do amor, através da caridade que nós vamos encontrar em nosso caminho a presença amorosa de Jesus de Nazaré. Esse amigo de todas as horas, nos intuindo, cada vez que estivermos esticando a mão para assistir, para auxiliar alguém, para conduzir alguém, mas que nunca seja para humilhar. Ao oferecer à pessoa, que seja sempre de uma forma a trazê-la perto do nosso coração, para que ela se sinta fortalecida, para que ela se sinta amada. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, foram tocadas por Jesus, foi pelo seu gesto de amor, pela sua compreensão, por conhecer cada um de nós. E nos deixou a receita, é o amor. Amai-vos uns aos outros. Jesus não pediu muita coisa, como diz Chico Xavier. Ele não pediu para que nós subíssemos a montanha, o Monte Everest. Apenas disse: amai-vos uns aos outros. Quem ama, perdoa. Quem ama, ajuda. Quem ama, compreende. Então, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que seja sempre repleta de um ato de amor, de caridade, de compreensão, com aquele que muitas vezes, eu ajudei a pessoa agora está sendo ingrata, não me ajuda. A pessoa não está em condições. Nós não podemos exigir, às vezes, virtudes que a pessoa não tem. Quem vai nos assistir, quem vai nos auxiliar, será aquela pessoa que estiver em condições, aquela pessoa que muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós não queríamos a sua ajuda, mas ela vem e nos estende a mão. A lei do amor, a lei da convivência. E muitas vezes será aquela pessoa que nós esperávamos que viesse nos agredir, nos devolver. Mas a pessoa vem, se aproxima de nós e nos auxilia, nos ajuda. É o amor em ação, é a compreensão. Então, todas as doações de amor cabem em qualquer lugar e em qualquer momento.
né, agindo no bem, fazendo o bem, vivenciando o bem. Como diz Francisco de Assis, quando os seus discípulos saíam, vão e divulguem o Evangelho. Se precisar, mas somente se precisar, usem as palavras, ou seja, através do exemplo, né, através do amor. Mas, Senhor, como nós reconheceremos os seus discípulos? Né? Haverá falsos profetas, como nós vamos reconhecer? Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Né? É o conselho de Jesus a cada um de nós. Né? Ele nos mostrou o caminho, somos herdeiros de nós mesmos. Todos os dias recomeçamos. Temos a oportunidade de reescrever a história de nossas vidas, de fazer o bem, de recomeçar. Né? É nos dado diariamente, e que seja esse recomeçar, né, com ações edificantes, com ações amorosas, para que a nossa presença possa trazer um pouco de paz, de alegria às pessoas, que possamos conviver mais com o Evangelho, com as leituras edificantes, com os pensamentos edificantes, né, com as palestras que hoje temos a oportunidade, através da internet, de ouvir, né, essas pessoas bondosas, caridosas, divulgando a doutrina espírita, né, nos dando a oportunidade de nos esclarecermos. É a equipe espiritual todos os dias ao nosso lado. Persiste, caminha, é o bem, faça o bem faz bem. Então essa é a nossa mensagem de hoje, né, para que precisamos saber, aprender que cada ato de amor que nós praticarmos, receberemos os benefícios correspondentes na justa dosagem elaborada pela lei de ação e reação. Que a luz de Deus, que a luz de Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Que seja sempre o nosso proceder amoroso, né? Tendo olhos de ver, como Jesus dizia, aquele sentimento de empatia. Por que a pessoa está passando essa necessidade? Por que essa dor? Por que essa lágrima? O que eu posso fazer para diminuir? E aí perguntamos ao Evangelho, lembramos do Evangelho, né? Vicente de Paulo nos diz no Evangelho, né, que pena que essa obra é pouco lida, pouco praticada no nosso dia a dia. Eu gostaria que se lesse mais essa obra, né? Se lesse mais o Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos atrair, ao abrir o Evangelho, né, atrairmos esses espíritos amigos e bondosos. Então, agradecendo a oportunidade ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, né, a todos que se fazem presente, a todos que estão presentes com suas vibrações, né, que estamos juntos nesse momento, revivendo aqui os ensinamentos de Jesus, que possamos ter um olhar de compreensão com aquele que caminha ao nosso lado, um pouco mais de paciência, saber que cada um está dentro do seu grau de evolução, que cada um está dentro do seu passo, né, que tenhamos a caridade da compreensão, né, a prática da verdadeira caridade. Nesse momento em que a espiritualidade nos diz, Jesus está no leme, né, Maria de Nazaré diz, tudo passa. Então, que possamos fazer nós essa diferença no nosso dia a dia. Agradecendo a todos, agradecendo Danúbia, agradecendo Flávio, Adriana e a todos que se fazem presentes nesse momento. Nossa gratidão, nosso muito obrigado. Deus fique com todos.